Aí. Bom, gente, então, na aula de hoje, né, eu quero finalizar a parte de leis cossenos com vocês, para eu poder passar a primeira atividade aí do segundo bimestre, tá bom? Então, hoje eu quero passar essa atividade com vocês, e aí você já avisa o restante da turma que não compareceu hoje, que tem atividade no Moodle para ser respondida e entregue, tá beleza? Muito bem. Então, olha só. Nas aulas anteriores, a gente vem trabalhando, né, com lei dos cossenos. Essa tabela aqui, dos ângulos notáveis, a gente sempre tem usado, então eu deixei aqui nos slides para a gente poder consultar. E também eu tenho deixado sempre, né, essa questão do cálculo de ângulos obtusos, né. Então eu sempre deixo aqui, porque a gente pode vir aqui de novo consultar, né, para ver como é que faz esses cálculos, beleza? E aí, olha só, eu trouxe aqui um problema mais aplicado, né, uma situação que é assim, mais ou menos assim que o Enem provavelmente vai cobrar de vocês aí em uma prova, né? Então, se vocês forem fazer uma prova do Enem em algum momento, né? É assim que vai vir. Então, pessoal, olha só para vocês terem uma ideia, né? Então, a questão que tem texto, tem a imagem, tem as opções para serem marcadas, né? Preste muita atenção, gente, na estrutura da questão, né? Na estrutura das respostas, beleza? Então, quando a gente for resolver, a gente vai ver que essa estrutura é importante para a gente, né? Para a gente não poder se perder ao fazer as contas, beleza? Então, vamos lá. Então, o nosso problema é o seguinte, né? Nosso problema é o seguinte. Então, um professor de geografia, né? Ele forneceu aos seus alunos um mapa do estado de São Paulo, né? Então, a parte estadual, né? Todo São Paulo, que informava as distâncias aproximadas, pessoal, tá? Em linha reta, beleza? Entre os pontos que representam as cidades de São Paulo, Campinas, e entre os pontos que representam as cidades de São Paulo e Guaratinguetá. Gente, olha só, primeiro, né, primeiro vamos ter a distinção entre o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo, tá? O estado de São Paulo é como se fosse o estado de Goiás, né? Então é onde se encontram as cidades. A cidade de São Paulo, pessoal, é a capital de São Paulo. Assim como antigamente, né, Goiás, a cidade de Goiás, era a capital de Goiás, estado, tá bom? Hoje é Goiânia, mas já foi Goiás, tá bom? Então, São Paulo ainda se manteve, então, estado e cidade aí são coisas diferentes. Lá temos também a cidade de Campinas e a cidade de Guaratinguetá. E quais são as informações, né? As informações são o seguinte, né? Em linha reta, né, a distância, né, entre São Paulo e Campinas é 80 quilômetros. É isso que o texto está dizendo, né? Porque ele fala, olha só a maneira que vem escrito, né? As distâncias aproximadas em linha reta entre os pontos que representam São Paulo e Guaratinguetá, respectivamente, 80 e 160. Respectivamente, pessoal, o que essa palavra significa? Significa que é na ordem que veio, né? Na ordem do texto. O texto primeiro trouxe São Paulo e Campinas, e depois São Paulo e Guaratinguetá. Então, nessa ordem, primeiro esse, então 80 é o primeiro. Segundo esse, então 160 é o segundo, tá bom? Respectivamente significa isso. Então, ele deu as distâncias aí. Aí vem, né? Um dos alunos, né, observou, então, que as distâncias em linha reta entre os pontos que representam as cidades de São Paulo, Campinas e Sorocaba formavam um triângulo equilátero. Pessoal, vejam que foi adicionado mais uma cidade aqui à nossa questão, ao nosso problema, tá? Então, agora a gente tem 4 cidades, né? Sorocaba, Campinas, São Paulo, Guaratinguetá. E, né, quando você olha para São Paulo, Campinas e Sorocaba, né, e liga essas cidades em linha reta, temos um triângulo equilátero, né? E o que é isso, né? O que é o triângulo equilátero? A gente vai ver daqui a pouco. Já um outro aluno, né, notou que as distâncias em linha reta entre os pontos que representam as cidades de São Paulo, Guaratinguetá
e Campinas formam um triângulo retângulo. E aí a gente já tem duas informações aqui, né? Primeiro, a formação de um triângulo equilátero. Segundo, a formação de um triângulo retângulo. A gente tem que unir essas informações, tá, gente? Primeiro, o que é um triângulo equilátero? O triângulo equilátero, pessoal, é aquele triângulo que tem dois lados iguais, tá? Dois lados iguais. Beleza? Equilátero, dois lados iguais. Triângulo retângulo, a gente já viu aí muito no primeiro bimestre, tem um ângulo reto. Então, um dos ângulos dele é de 90 graus, tá? Ângulo reto. Vou colocar em parênteses aqui, ó, 90 graus, tá bom? Ângulo reto. É aquele ângulo ali que faz na quina da parede, né? Os cantinhos das paredes faz um ângulo de 90. Beleza, pessoal, a gente leu aqui o texto e extraiu as informações. Naturalmente, se a gente estivesse tratando de uma prova do Enem, por exemplo, a questão que caía no Enem, esse desenho não viria acompanhado da questão, tá bom? Esse desenho não viria acompanhado. Em outras palavras, tá? Você teria que deduzir esse desenho baseado apenas no texto. Aqui a gente tem o desenho para poder facilitar tudo, né? Mas você deveria basear, né, o seu desenho apenas no texto, tá bom? Mas como o desenho está aqui, vamos utilizá-lo. Então, olha só, se a gente observar o desenho, pessoal, a gente tem todas as informações que foram dadas no texto. Temos as quatro cidades: São Paulo, Sorocaba, Campinas e Guaratinguetá. A distância entre São Paulo e Guaratinguetá, em linha reta, 160 quilômetros. Distância entre São Paulo e Campinas, 80 quilômetros. Tá certo? Campinas, Sorocaba e São Paulo estão formando aqui, gente, um triângulo equilátero, tá? Um triângulo equilátero. O que significa, né, que os lados são iguais, tá, pessoal? Então, gente, se esse triângulo é equilátero, esse lado é igual a esse lado, tá? Esse lado é igual a esse lado. Aqui eu acho que eu escrevi... Ah, tá. Pessoal, não é 2, tá? Desculpa. Eu escrevi 2, mas são todos, tá? Todos os lados... Vou colocar assim, todos os lados iguais, tá? Acabei falando errado. Então, triângulo equilátero, todos os lados são iguais, tá, gente? Acabei me confundindo com isósceles, mas todos os lados são iguais. Por isso que é equilátero, tá? E que é de igual, e látero é de lado, né? Então, lados iguais, tá? Equilátero. Então, pessoal, se todos os lados são iguais, né? O meu texto já me disse que aqui mede 80 e aqui também mede 80. Ou seja, distância entre Sorocaba e Campinas é 80 quilômetros. Distância entre Sorocaba e São Paulo é 80. Distância entre São Paulo e Campinas também é 80, tá bom? Pessoal, dentro de um triângulo equilátero, como todos os lados são iguais, todos os ângulos também são iguais, tá? Então, todos esses ângulos aqui são idênticos. Então, se aqui medir x, aqui também vai medir x e aqui também vai medir x. Porém, né, a gente sabe quanto que mede esse x. Por quê? Pessoal, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo, quando a gente soma esses ângulos internos aqui, tem que dar 180 graus, tá bom? Então, se eu escrever isso aqui, olha só. No caso ali era x, né, que eu disse. Cada um aqui mede x. Se eu somar esse x aqui, então somei os ângulos internos, né? Tem uma lei que diz que toda a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180, pessoal. Sempre vai dar 180, tá bom? Então, somei os ângulos, eu tenho 3x, né? Ó, x mais x, 3x, igual a 180. Beleza? Pessoal, o 3 está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Então, o x é igual a 180 dividido por 3, que é a mesma coisa que 60, tá bom? Ah, você não sabe fazer de cabeça? Bom, geralmente a gente ignora esse zero, né?
Faz só 18 por 3, é mais fácil, tá? E dá 6, aí você repete o zero aqui, beleza? Muito bem. Então, pessoal, aqui, né, a gente chegou que os ângulos internos desse triângulo equilátero, então, medem 60. Gente, e isso serve para todo triângulo equilátero, tá? Todos eles, sem exceção. Então, todo triângulo equilátero, os ângulos internos medem 60, beleza? Muito bem. E aí, gente, eu estou aqui fazendo contas, né? Mas a gente não chegou na pergunta, né? Existe uma pergunta ainda a ser feita aqui. Então, vamos para o próximo slide. Mas antes, observe, ó, triângulo retângulo, ângulo reto, né? Esse lado aqui oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. E esses aqui são os nossos catetos, tá? Muito bem. Então, a gente já sabe que esse ângulo aqui vale 90, né? É um ângulo reto, então ele vale 90. Muito bem. Olha a pergunta, pessoal. Com essas informações, tá? Os alunos determinaram a distância em linha reta entre os pontos que representam as cidades de Guaratinguetá e Sorocaba. Volta na imagem. Pessoal, Sorocaba está aqui. Guaratinguetá está aqui. Em outras palavras, eles determinaram a distância em linha reta. Então, vamos passar uma linha reta e vamos ver como é que fica, né? Então, eu vou tirar esse 60 daqui, para poder poluir menos a minha imagem. Vou tirar esse 90 aqui e vou passar uma linha reta, tá bom? Então, olha só. Tá aqui a linha reta. Gente, eles determinaram essa distância. Determinaram, disseram, olha, essa distância vale um certo valor, né? Eu vou chamar de D. Eu vou descobrir isso, tá bom? Vou descobrir isso. E aí, gente, né, o exercício quer que a gente descubra isso, né? Então, essa distância que eles descobriram é próxima de quanto, né? É próxima dessa aqui, dessa aqui, dessa aqui? Tem que descobrir, tem que fazer a conta, beleza? Então, pessoal, o nosso texto, nosso problema, se resumiu a encontrar este carinha aqui. Quem é esse D, né? Como que a gente faz para descobrir o valor dele? Mas, pessoal, veja a quantidade de informações que eu já tenho no meu problema, né? Olha só, eu já sei que essa distância aqui, mede 160. E eu já sei, né, que essa distância aqui mede 80 quilômetros, tá? Então, aqui mede 80. Então, pessoal, veja, né? O que mais que eu tenho de informações? Além, né, de eu saber dois lados do triângulo, eu sei também os ângulos, né? Ó. Esse ângulo mede 60, enquanto o ângulo reto mede 90. Então, quanto que mediria o ângulo total, né? Esse ângulo todo aqui, gente, ó, esse ângulo todo, ele mediria a soma, né, de 90 com 60, ou seja, 150 graus. Tá bom? Então, esse ângulo todo mede 150 graus. Beleza? Pessoal, com isso eu consigo resolver o exercício? Consigo, né? Por quê? Porque eu consigo resolver usando lei dos cossenos, né? Então, a lei dos cossenos, gente, é muito parecida com o teorema de Pitágoras, tá? Mas o resumo dela é o seguinte: você precisa escolher um lado, que é o lado que você quer descobrir. Então, eu vou escolher o lado que eu quero descobrir como sendo o lado D aqui, tá bom? Então, o meu D ao quadrado é assim que a lei dos cossenos diz, né? Então, o meu lado que eu quero descobrir ao quadrado, ele é igual à soma dos outros dois lados ao quadrado, ó. Esse lado e desse, ó. Então, eu vou somar 160 ao quadrado mais 80 ao quadrado. Só que tem um detalhe, né? Eu preciso subtrair aqui, ó, o produto de 160 vezes 80. Na verdade, menos duas vezes 160 vezes 80 vezes, pessoal, o cosseno de 150. É isso que a lei dos cossenos nos diz. Então,
O lado que eu quero descobrir, ele é a soma dos outros dois lados ao quadrado. Porém, eu preciso tirar duas vezes, pessoal, o produto de cada um dos lados e o cosseno do ângulo oposto, né? Então, o cosseno desse ângulo aqui, ó. Tá certo? E aí, gente, com essa conta na mão, né, eu consigo resolver minha questão. Porque agora, né, eu vou fazer essa continha e vou chegar na solução, né, que tem essa estrutura aí. Beleza? Então, olha só, o que eu vou fazer aqui? Vou passar esse D. Deixa eu copiar ele aqui. Eu copiei. E eu vou colar ele aqui, vou fazer a conta aqui, tá? Então, vou deixar ele aqui no cantinho. E a gente vai fazer essa conta aqui. Muito bem. Gente, primeiro, né, a gente tem que sempre prestar muita atenção. Né? Olha só, olha a estrutura da resposta, tá, gente? Tem um 80, sempre tem um 80, pessoal. A gente tem que chegar na resposta com a mesma estrutura, tá? Não vamos perder essa oportunidade de estruturar o nosso exercício, né? De maneira que fica mais fácil de resolver, tá? E aí, então, a gente tem alguns truques na manga, tá? Olha só, 160 ao quadrado, ele é assim, né? 160, eu posso colocar um parênteses aqui e colocar ao quadrado. Tanto faz, tá? Então, pessoal, ao invés de eu terminar de escrever o restante aqui, eu vou ajeitar o 160, vou escrever ele assim, ó. 2 vezes 80. Gente, 160 não é 2 vezes 80? É. 2 vezes 80, 160. Então, né, qual que é o truque aqui, né? O truque agora eu vou passar esse quadrado para cada um dos termos da multiplicação. Veja, o que eu estou fazendo, pessoal, é usando as regrinhas matemáticas ao meu favor, com o intuito de facilitar a minha conta. Em que sentido? Eu quero que a conta tenha essa estrutura aqui. Então, eu vou buscar primeiro encontrar o 80 que aparece em todas as opções. Então, veja, né? Quando eu faço isso, na verdade, eu vou ter uma coisa do tipo 2 ao quadrado e 80 ao quadrado, né? Então, vai ficar assim, né? Ó, 2 ao quadrado e 80 ao quadrado. Olha, se você não conseguiu entender o que eu fiz, você pode fazer o seguinte. Você pode pegar a calculadora e faz esse produto, 160 vezes 160. Vai dar um número aqui. Depois você faz 80 vezes 80, que é 80 ao quadrado. E depois você faz 2 vezes 2, que é 4. Tá? E aí, quando você fizer 80 vezes 80, vai dar um resultado. Quando você multiplicar por 4, vai dar o resultado de 160 vezes 160. Tá bom? É isso que a gente vai concluir. Então, depois vocês façam isso aí na calculadora para tirar a dúvida. Mas 160 ao quadrado é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 80 ao quadrado. Tá certo? Muito bem. Então, vamos lá. Continuando aqui, né? Vou somar. Né? Vou somar 80 ao quadrado. 80 ao quadrado menos... Pessoal, de novo, o 160 surgiu. E eu vou escrevê-lo com 2 vezes 160. Então, aqui já tem um 2, né? Então, eu só repetir ele aqui. E o 160 é 2 vezes 80. Tá bom? E aí, isso aqui vezes 80 novamente, vezes o cosseno de 150, né? E quanto que vale isso, né, pessoal? Quanto vale cosseno de 150 graus? Como eu disse, eu sempre gosto de deixar, né, essa informação aqui, ó, para a gente poder calcular isso mais fácil, né, ó. Primeiro, 150 graus é um ângulo obtuso, tá? 150 graus. Por quê? Ele está entre 90 e 180, né? Ele é maior do que 90 e ele é menor do que 180. Ou seja, eu preciso calcular ele, eu posso calcular ele usando essa regra, né? A regra do cosseno para ângulos obtusos. Então, se eu escrever isso aqui, ó, cosseno
de 150 graus. Pela minha regra, né, o cosseno desse ângulo é menos o cosseno de 180 menos esse ângulo, ou seja, menos 150. Menos 150. Olha só, gente, isso aqui é quanto? Menos cosseno de 30. Pessoal, cosseno de 30 graus, né? Quanto que vale? Você volta aqui, ó, minha tabelinha dos ângulos notáveis. 30 graus, cosseno, cruzo as informações e chego em raiz de 3 sobre 2, tá bom? Então, opa, isso aqui vai ser igual a menos raiz de 3 sobre 2. Calculei, pessoal, calculei. Então, se eu voltar no meu problema, quanto que vale o cosseno de 150? Menos raiz de 3 sobre 2. Só para não ficar muito solto aqui, eu vou colocar assim, ó, menos cosseno de 30, que é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Beleza? Muito bem, calculei, vou colocar isso bem aqui. Raiz de 3 sobre 2. Agora, pessoal, eu vou começar a simplificar as coisas, tá? Olha só, primeira simplificação que eu vou fazer, gente. Esse número todo, ó, esse número todo de cima, tá? Pensa só nesse número de cima aqui. Ele está sendo multiplicado por 2, tá bom? E, ao mesmo tempo, ele vai ser dividido por 2. Por que dividido por 2, pessoal? Porque esse produto aqui, ó, é a mesma coisa de eu colocar uma mesma barra e esse 2 está bem aqui multiplicando, ó, dividindo, perdão. Em outras palavras, né, quando eu digo isso é verdade por quê? Porque aqui o 80 está sendo dividido por 1, esse 80 está sendo dividido por 1 e esse 2 está sendo dividido por 1. Produto de fração, pessoal. Produto dos de cima vezes o produto de baixo. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 2 dá 2. Então, gente, é a mesma coisa, tá bom? De eu ter uma divisão toda por 2. Beleza? Ou seja, gente, eu estou multiplicando por 2 e eu estou dividindo por 2. No final das contas, eu não vou ter feito nada, né? Então, é por isso que eu posso simplificar, tá bom? Então, simplifiquei. Vou reescrever essa coisa assim, ó. 4 vezes 80 ao quadrado. 4, né? Ó, 2 ao quadrado, 4. Pessoal, 80 ao quadrado mais 80 ao quadrado. Gente, vamos pensar sobre isso aqui? Se eu tenho 4 bananas, se eu tenho 4 bananas, se eu tenho 4 bananas e eu somo com mais uma banana, quantas bananas eu vou ter no final, né? Eu vou ter 5, né, pessoal? 5 bananas aqui, ó. Beleza? Então, quando eu somo 4 vezes 80 ao quadrado, mais 80 ao quadrado, eu vou ter 5/80 ao quadrado. Por mais que pareça tão difícil, pessoal, pense em fruta, né? Ah, não sei fazer com banana, faz com laranja, gente. Faz com mexerica, faz com piqui, faz do jeito que vocês quiserem. Bom? Então, eu vou juntar esses dois caras aqui, ó. Ao invés de escrever 4/80 ao quadrado mais 1/80 ao quadrado, isso aqui vai ser 5/80 ao quadrado. Juntei. Beleza? Uni. E aí, pessoal, eu já cortei, né? Ali ficou menos. Veja, 80 vezes 80, pessoal, é 80 ao quadrado. Então, olha só. Aqui ficou 2 vezes 80 ao quadrado, raiz de 3. Tá certo? Então, olha só. Desse número feio, olha o que o processo de simplificação está fazendo, né? Está transformando tudo em números mais simples, mais bonitinhos, tá bom? E agora eu vou fazer o último passo, né, o penúltimo passo, para a gente finalizar a conta, que é colocar o 80, pessoal, em evidência. Muita gente tem dificuldade disso.
Mas olha, colocar em evidência, pessoal, é o contrário de distribuir. Então, quando você tem um produto assim, ó, tem uma conta assim, ó, 5 que multiplica 2 mais 7. O que a gente faz, né? A gente multiplica o 5 pelo 2, o 5 pelo 7 fica assim, ó, 5 vezes 2 mais 5 vezes 7. Isso aqui vai dar 45. Tá bom? 45. É 10 mais 35, né? 45. Pessoal, e o contrário, né? Eu posso fazer o contrário? Eu posso sair daqui e chegar nisso aqui? Posso, ó. Então, veja, colocar em evidência, colocar o 5 aqui evidenciado do lado de fora, é o contrário, anda na direção contrária da distributiva. Então, pessoal, o que eu vou fazer é, eu vou colocar esse 80 ao quadrado em evidência, ó. Vou colocar ali em evidência, ó, 5 menos 2 raiz de 3. Se eu distribuir, eu volto para quê? Volto para a conta de cima, tá bom? Então, colocar em evidência é o contrário de fazer distributivo, de fazer o famoso chuveirinho, tá? Olha o chuveirinho aí. Muito bem, gente. Outra coisa que o pessoal pode ficar com dúvida é que o 80 está aqui no meio desses dois pontinhos, né? E quando eu fizer distributivo, ele vai surgir aqui ao lado esquerdo do 2. Não se preocupe com isso, pessoal, porque o produto ele é comutativo, ou seja, não importa a ordem, né? Então, eu posso fazer o 80 vezes o 2 ou o 2 vezes o 80. Muito bem. Coloquei em evidência, terminou a conta? Praticamente sim, né? Praticamente sim. Tem só um detalhe, pessoal. O cosseno aqui, ó, é negativo, tá? Então, o cosseno de 150 é negativo. E quando eu coloquei ele aqui, eu acabei esquecendo esse sinal, tá? Então, muita atenção nesses detalhes, tá, pessoal? Eu vou consertar aqui, ó. Menos raiz de 3. Vou consertar aqui, menos raiz de 3. E aí, pessoal, aqui fica assim, né, ó. Menos raiz de 3. Então, olha, o último passo, então, seria fazer esse menos vezes esse menos, né? Por quê? Porque eu estou multiplicando menos 2 vezes menos raiz de 3, ó. Então, menos com menos tem que dar mais. Então, aqui vai dar mais, tá bom? Então, foi só um detalhezinho que passou batido. Então, agora isso aqui vai ficar 80 ao quadrado, 5 mais 2 raiz de 3. Beleza? Pessoal, acabou a conta? Praticamente acabou, ó. Eu vou reescrever isso bem aqui, vocês vão entender, ó. D ao quadrado é igual a 80 ao quadrado, que multiplica 5 mais, 2 raiz de 3, né? Sem finalizar a conta, pessoal, eu já estou vendo que essa resposta é parecida com qual, né? Parecida com essa, ó. Então, muito provavelmente, essa é a resposta certa. Mas vamos finalizar. Como que eu faço para finalizar isso aqui? Tiro a raiz em ambos os lados, né, da minha expressão. Tirei a raiz. Olha só, pessoal, do lado direito, raiz do produto é o produto das raízes. 80 ao quadrado vezes raiz de 5 mais 2 raiz de 3. Tá certo? E agora vamos resolver as outras raízes, né? Como D é um número positivo, eu posso cortar ao quadrado com a raiz e sobra apenas o D. Beleza? E aqui, pessoal, a mesma coisa. 80 é positivo, então eu corto o quadrado com a raiz, sobra 80. E aqui eu repito a raiz de 5 mais 2 raiz de 3. Tá bom? E aí a gente matou a questão. Lembrando, né, essa distância aqui está em quilômetros. Letra B de beijo, tá? Muito bem, pessoal. Então, matamos a questão. Veja, é uma questão que tem um grau de complexidade um tanto maior, porque ela exige uma leitura, uma interpretação
um cálculo e, além do mais, né, esse cálculo exige atenção ao ser feito. A gente não poderia aqui resolver 160 ao quadrado, porque daria um número muito grande, né? Daria um número grande, e a gente teria vários números grandes, e no final a gente ficaria com um problema sério para chegar na expressão da solução com essa estrutura aqui, tá bom? A gente teria essa dificuldade. Então, aqui foi um conjunto, né? Um conjunto de técnicas para resolver essa questão, tá certo? Questões assim, pessoal, são muito comuns no Enem. Muito comuns. Elas surgem no Enem sempre, com textos, interpretação. Você precisa ter isso em mente, tá bom? Muito bem. Gente, olha só. Para finalizar nossa aula, né? Eu vou passar aqui uns exercícios, todos eles utilizando a lei dos cossenos, né? Para resolver. E aqui tem uns mais fáceis e outros mais difíceis, tá bom? Eu vou colocar esses exercícios no Moodle hoje para vocês. Vou dar aí o prazo para resolverem. Pessoal, fiquem atentos, né? Esse segundo bimestre é um bimestre mais curto, justamente porque, né, a gente precisa finalizar todo o nosso curso aí até, se eu não me engano, né? Até a primeira semana de agosto, né? Ou é a penúltima semana ou é a última semana de julho. Então, eu vejo que a gente tem poucas aulas ainda, né? Se a gente tiver mais duas ou três, é o máximo, beleza? Então, por favor, pessoal, fiquem atentos às atividades. Vou passar a atividade, vou passar um questionário. E aí, quem não faz, a gente já vai mandar para recuperação, né? Então, tem muita gente aí que não está fazendo. Recuperação, enfim. Mas muito bem, vamos lá. Olha só. Então, como é que a gente resolve essa questão aí, tá? Então, a gente vai buscar encontrar o valor do x, tá bom? Então, quanto que vale, né, o valor x, né? Quanto que ele mede aí. Então, para a gente descobrir isso, a gente vai usar o quê? Lei dos cossenos, tá? Lei dos cossenos. A lei dos cossenos, ela, de novo, né? Ela nos diz o quê? Que a gente pega o lado que a gente quer descobrir, eleva o quadrado, esse lado, ele é a soma dos outros dois ao quadrado. Então, vai ser a soma do 3 mais a soma do 1. O problema é que não dá exato, eu tenho que tirar alguma coisa aqui, ó. Eu tiro duas vezes, tá certo? O produto dos dois lados, vezes o cosseno do ângulo oposto. Ângulo oposto, pessoal, cosseno de 60, beleza? Então, olha só, isso aqui é 4 ao quadrado mais 1, né? Perdão, 4 ao quadrado mais 1 não. 3 ao quadrado é 9 mais 1, menos 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6, né? 6 vezes cosseno de 60. Pessoal, quanto mede cosseno de 60? Você volta na tabelinha e olha, tá certo? Então, primeiro, 60, cosseno, cruzou as informações, vale meio, tá bom? Então, você vem aqui e coloca o valor, né? 9 mais 1, 10, menos 6, que multiplica meio. Gente, ó, 6 que multiplica meio, né? É a mesma coisa que dividir por 2, ou você pode resolver com o produto de fração, tá? Então, eu vou repetir o 10 aqui. 6 vezes 1, 6. 1 vezes 2, 2. Isso aqui é 10 menos 6 dividido por 2, 3. 10 menos 3, 7. Beleza? Então, resolvemos aí a primeira questão. Nosso x vale 7, né? Então, x aqui vale 7. Tá certo? Calculamos. Usando o quê? Lei dos cossenos, né? Na verdade, sim, vale 7 entre aspas, né? A gente não encontrou o valor do x, né? A gente encontrou o valor do x ao quadrado. Tem que tomar cuidado com isso aqui, tá? É muito fácil de errar isso, ó. Então, a gente encontrou o valor do x ao quadrado, tá, pessoal? Para a gente encontrar o valor do x, a gente tem que fazer o quê, ó? Tirar a raiz dos dois lados, tá? Então, x é igual a raiz de 7. Agora sim, né? Cortei aqui o quadrado com
a raiz, por quê? Porque x é um número positivo. Agora sim, resolvemos a questão, tá bom? Vamos à próxima. Olha só, gente. De novo, né? A questão que é o quê? O valor do x. O valor do x. Como que a gente resolve? Lei dos cossenos. Então, novamente, ó, eu pego o termo que eu quero descobrir ao quadrado. Ele vai ser igual à soma dos outros dois ao quadrado. Então, 5 ao quadrado. Mais 8 ao quadrado. E eu tiro quem? Duas vezes o produto dos dois lados, ó. Menos duas vezes o 5 vezes o 8, vezes o cosseno do ângulo oposto. Cosseno de 60. Beleza? Pessoal, aí, né? A questão fica praticamente igual a outra, né? Praticamente igual a outra. O cosseno de 60 você já sabe e é só resolver, né, esses quadrados aqui. Vocês continuem aí, tá? Façam o restante. Pessoal, última questão que eu vou passar para vocês, né? Essa última questão quer saber o valor do cosseno de alfa, tá certo? Mas ele não deu quanto que vale o alfa, beleza? Mas ele deu quanto que vale os outros lados, né? Observe. AC, quem é AC? AC é esse lado aqui, ó. Então, AC mede 3. Quem é BC? BC é este lado aqui. BC mede 4, tá bom? Quem é AB? AB é este aqui. AB mede 3. Beleza? Pessoal, toda vez que a gente tiver, gente, ângulos, lados iguais, os ângulos opostos também são iguais. Então, só para vocês ficarem sabendo, tá? O ângulo oposto a esse lado, se esse ângulo aqui medir, né, digamos assim, x, então este ângulo aqui também mede x, tá? Por quê? Porque ele é oposto a esse lado, que é igual a esse, tá certo? Toda vez que a gente tem lados iguais, os ângulos opostos correspondentes são iguais também, tá certo? Mas, bom, não é isso que o exercício quer, tá, gente? Isso aqui é só informação que eu estou dando para vocês. O que o exercício quer é saber quanto que vale o cosseno desse ângulo aqui, ó. E aí, como que eu faço isso, né? Então, eu vou usar a lei dos senos, tá? Gente, lei dos cossenos. Lembrando, lei dos cossenos pode ser usada em qualquer lado, tá? Nesse problema específico, basta eu olhar para o lado oposto ao ângulo que eu estou tentando descobrir. Então, eu vou olhar para o 4, tá? Então, como é que é mesmo a lei, né? Pego o lado que eu estou interessado. Esse lado ao quadrado é igual à soma dos outros dois ao quadrado. Então, 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Só que eu tenho que tirar duas vezes o quê? O produto dos outros dois lados, né? Então, 3 vezes 3. 3 vezes 3. E aí eu tenho que multiplicar pelo cosseno do ângulo oposto ao meu lado, ó. Então, o cosseno de alfa. Então, pessoal, agora, né, o nosso problema é encontrar esse valor, né? Então, veja, se eu resolver desse lado, ó, 4 ao quadrado, 16, 3 ao quadrado, 9, 3 ao quadrado, 9, menos duas vezes, né? 3 vezes 3, 9, vezes cosseno de alfa. Olha só, isso aqui dá quanto, né? Isso aqui é 16, igual 9 com 9, 18. 16 igual 18. Menos 2 vezes 9, 18. Cosseno de alfa, tá bom? Pessoal, agora eu vou passar esse 18, tá? Para o outro lado, ele é positivo, ó. Então, ele vai passar o quê? Negativo. Então, 16 menos 18 é igual a menos 18 cosseno de alfa, beleza? Olha só, gente,
essa subtração aqui me dá menos 2. Por quê? 16 é positivo. Então, eu penso em dívida, penso em dinheiro. Eu tenho 16, mas eu devo 18. Se eu pago a minha dívida de R$ 18, eu ainda vou ficar devendo 2, né? Por quê? Porque você só tem 16. Beleza? Então, pessoal, né, do lado esquerdo ficou menos 2, do lado direito ficou menos 18 cosseno de alfa. Pessoal, aqui a gente pode fazer o quê? Multiplicar por menos 1. Por quê? Porque aí, pessoal, eu transformo esses menos aqui em mais, tá? Então, multiplicou por menos 1, como é que vai ficar, né? Eu vou escrever isso aqui de um jeito um pouco mais esperto. Ó, vou puxar para cá. Vou escrever assim, né? Ó, 18 positivo cosseno de alfa igual a 2. Então, primeiro, ficou positivo. E segundo, que eu escrevi o 18 e depois o 2. Tem problema? Não tem, né? Igualdade, pessoal, é igual daqui para cá e de lá para cá. Beleza? É tudo igual. Tá bom? Então, eu só virei a igualdade. E aí, o cosseno de alfa, eu descobri o valor dele finalmente, né? Eu passo o 18 dividindo, né? Ele está multiplicando, passo dividindo. Cosseno de alfa é 2 sobre 18. Eu posso simplificar? Claro, posso dividir em cima por 2, dividir embaixo por 2. Isso é 1 nono, 1 sobre 9. Beleza? Então, cosseno de alfa, 1 sobre 9. Matou a questão assim. Beleza? Pessoal, então eu vou colocar esses exercícios lá no Moodle para vocês. Vocês respondam lá, tá? Vai ser a nossa primeira atividade do segundo bimestre. Tá certo?